Oh, isso foi. A Costa do Marfim, ou Costa do Marfim, é um país que, após muitas provações e tribulações, está passando por um renascimento. Posição privilegiada na encruzilhada da África Ocidental, fertiliza a cultura, população e modo de vida. Nos últimos anos, a Costa do Marfim se organizou ao explorar seus principais ativos, especialmente suas vastas plantações de frutas e cacau. Começando com sua deslumbrante costa oceânica de lagoas e, em seguida, continuando para as regiões mais áridas do norte, iremos apresentar a você um país abençoado com grandes riquezas, onde há tantas línguas quanto grupos étnicos, onde os reis são muito mais do que curiosidades de vitrine, e onde festivais, celebrações e danças são igualmente boas razões para revelar uma cultura vibrante e colorida. A Costa do Marfim é um dos maiores países da África Ocidental, fazendo fronteira com 5 países, incluindo Gana, Mali e Burkina Faso. Começamos nossa jornada em Grand Bassam. Esta foi a primeira cidade-capital colonial na Costa do Marfim e era conhecida como a Veneza Africana. O rio Comove se divide em numerosas lagoas, que conferem a Grand Bassam seu charme. Ao mesmo tempo em que representam uma ameaça para seus distritos históricos, aqui as diferenças étnicas são a norma, juntamente com os reinos de Aburi, Ashanti e Nzima, todos do Ghana. Este é o palácio de Sua Majestade. Awole Amon Tanoe Desejo, rei de Grand Bassam, e dos Nzima Kotoko da Costa do Marfim. Seu poder é muito real. 7 grandes famílias de Gana e Costa do Marfim formam o coração do grupo étnico Nzima. Após 7 dias na floresta invocando deuses, estão se preparando para os festivais do Abissa, o Grande Perdão. A Abissa é o grande encontro anual do povo Nzima Kotoko, quando durante 2 semanas eles fazem um balanço. Eles fazem um balanço da sociedade, depois há a fase pública, onde as pessoas participam de uma prática muito especial, a crítica social. Um dos grandes momentos do Ibiza é quando o rei deixa seu palácio para ir ao centro da cidade, onde as festividades acontecem. O rei, cercado por seus filhos e filhas, desfila pela cidade, distribuindo doces e gadgets para a multidão. Awole Amon Tanoe. Desejo é o rei dos Nzima desde 2003. Em Grand Bassam, assim como no resto do país, a função do rei ou do chefe tradicional não é apenas uma honra, também não vem de um folclore ultrapassado. Os reis desempenham um papel decisivo em algumas áreas, como a resolução de conflitos ou a preservação da paz social. Os grupos que vêm dançar e prestar suas homenagens ao rei estão ansiosos para se divertir com temas e fantasias que conferem ao festival uma atmosfera de carnaval. Cantando. Valência é doce. As pessoas dançam e então os diferentes componentes da sociedade participam de críticas sociais, nas quais trazem à tona incidentes que ocorreram entre 2 abissas. E os benefícios serão, claro, magníficos. Os benefícios são ampliados, as infrações são condenadas, para que, após a abissa, as pessoas possam mudar ou fortalecer sua atitude. É uma prática democrática que todos os líderes cumprem, e nada que é dito no Abissa pode ser usado contra ninguém depois. O coro canta Anthony Rigueur para a sequência.
A festa geralmente continua até tarde da noite, às vezes até ao amanhecer. A Grande Bacia foi a primeira capital colonial da Costa do Marfim, entre 1893 e 1900. Os antigos edifícios coloniais não sofreram todos da mesma forma com o passar dos anos e as intempéries. A igreja é, sem dúvida, o edifício que melhor sobreviveu. Embora a Unesco tenha listado vários edifícios, alguns deles estão em risco de desabar pelo clima e a falta de manutenção. Outros estão só, invadidos pela natureza. Antigos postos de comércio ou hotéis coloniais cheios de história. Apenas a imaginação ou algumas fotos amareladas podem trazer a cidade de volta ao que era. Logo atrás na praia, pescadores que retornam estão consertando e guardando suas redes. Um pouco mais ao norte, na mesma praia, turistas e moradores de Abidjan vêm aproveitar a diversão do oceano. Este antigo banco, com seus muitos arcos, foi transformado em um hotel há muitos anos. Outra forma de conservação do patrimônio. O centro nervoso da Grande Bacia está do outro lado da lagoa, no mercado onde tudo pode ser vendido ou trocado. A leste, em direção à fronteira ganense, os campos de abacaxi se estendem até onde a vista alcança. Em novembro, alguns já foram colhidos. Essas culturas pertencem não apenas a multinacionais, mas também a pequenos agricultores, com pequenas parcelas de terra, que colhem à mão. Nesta época do ano, é um prazer parar ao lado da estrada, para degustar frutas que acabaram de ser colhidas. Trabalhar nos campos, folhas espinhosas e plantas muito próximas. Leva 4 meses para uma planta se desenvolver. Quando a flor aparece, levará 45 dias para o fruto amadurecer completamente. A maneira mais comum de colhê-los é quebrar o fruto na sua base. Na aldeia próxima de Anuri, Pauline e sua família estão preparando um dos destaques da culinária do país, o atieque, que acompanha carne e peixe. É uma espécie de semolina feita de mandioca, e você deve primeiro descascar e cortar a raiz. Em seguida, é cozido em grandes panelas. Leva cerca de 1 hora. A mistura é então pressionada em uma massa que fermenta enquanto seca, mas ainda não está pronta. A mistura é então pressionada em uma massa que fermenta enquanto seca. Como? Mas... Sim. Mas não está terminado. Tem que passar por uma peneira. Isso leva pelo menos 2 pessoas. E agora, a semolina de mandioca está pronta. Vamos entregá-la às mulheres. Nós a vendemos. E entregamos para mulheres que a levam para Abidjan para vender. Eu aposto nisso. A lagoa Abu, situada entre Assini e Nadiaque, tem sido ameaçada pelo desenvolvimento de uma área de resort. Criado em 1974, o Parque Nacional das Ilhas Eotile é composto por 6 pequenas ilhas. Pássaros. Impedimos pescadores de entrar no parque. É um arquipélago de 559 hectares que abriga vida avícola, 128 espécies de pássaros. É um pequeno arquipélago de quase 559 hectares que abriga uma grande variedade de aves. 128 espécies de aves estão listadas. Há também uma colônia de morcegos na Ilha Baluti, assim como manatins marinhos, uma espécie ameaçada de mamífero marinho. A Ilha Baluti é a única que possui uma área seca, onde a areia é incrivelmente fina. É uma floresta primária que nunca foi destruída e ainda está em seu estado natural e puro. Viu? É assim que é.
Abacaxes silvestres crescem facilmente aqui. Somente nesta ilha você pode encontrar uma areia tão bonita. Ela não suja você. Não há poeira. A lagoa que se estende para leste a partir de Grand Bassam se junta ao oceano em Assini, um pequeno paraíso onde o povo de Abidjan vai nos finais de semana para aproveitar a praia. Na lagoa, os pescadores que ancoraram aqui estão se preparando para sair para vários dias de pesca. Na estreita faixa de terra que separa a lagoa do oceano, as pessoas mais afortunadas possuem belas segundas residências com vista para o mar. Seguindo pela estrada ao norte, chegamos a Yamoussoukro e suas amplas avenidas quase vazias. Esta tem sido a capital administrativa e política desde 1983. Originalmente, era chamada Ngokro, a aldeia nativa do primeiro presidente e pai da independência da Costa do Marfim, Félix Houphouët-Boigny. Em 1983, ele a renomeou para Jaume Sucre e construiu um incrível monumento, Nossa Senhora da Paz, o maior edifício cristão do mundo, construído com o modelo da Basílica de São Pedro em Roma. Ao longo dos anos, tornou-se o mais importante local de peregrinação católica na África Ocidental. Dezenas de milhares de peregrinos afluem aqui. 4 pilares torcidos emolduram o coro, que ocupa um lugar de destaque no centro da basílica, coroado por um impressionante lustre azul. Em toda parte, as janelas de vitral do chão ao teto banham a Basílica de São Pedro, em uma luz suave. Mais adiante, perto do mercado de gado, há um lago que parece pacífico. Este pescador não parece realmente preocupado com os crocodilos que poderiam facilmente virar sua piroga se fossem perturbados. Os crocodilos mais impressionantes são encontrados perto da residência privada do ex-presidente, no que é chamado de Lago Santo. Durante anos, no final da tarde, o cuidador costumava vir e alimentar os jacarés e os crocodilos. Os animais apreciavam o evento assim como os espectadores. Um dia, o tratador escorregou. Desde essa trágica fatalidade, não houve mais chance de um espetáculo como esse novamente. No entanto, alguns ainda correm o risco de jogar pedaços de carne no lago, na esperança de trazer os espécimes mais impressionantes. De volta à sua atividade, o país é muito rico em todos os tipos de minérios, particularmente ouro e pedras preciosas. Neste momento, Mamadou está de fato fazendo um anel de ouro que ele precisa entregar. Ele faz o maçarico funcionar soprando em um tubo. Recebo pedidos de homens e mulheres. Se eles estão se casando, querem ouro. Todos usam ouro. Até eu. Esta manhã, a cidade, predominantemente católica, está se preparando para celebrar o Domingo de Ramos. Ele ocorre antes do Domingo de Páscoa e, para os cristãos, marca o início da Semana Santa. De acordo com a tradição cristã, Jesus veio a Jerusalém, onde foi aclamado pelas multidões que, para honrá-lo, cobriram o chão com capas e ramos de oliveira verde. É em memória deste dia que as pessoas trazem aqui ramos de palmeiras. Esses são abençoados primeiro, e os fiéis começam a caminhar em procissão. Diferentes missas na Costa do Marfim são celebradas em uma atmosfera de fervor e alegria, sempre espetacular e animada. Pela exceção do contrato, da legislação
À medida que continuamos para o norte, encontramos vastos campos de cajueiros que cobrem as planícies. A aldeia de Bome Condiacro é renomada pela qualidade de sua tecelagem, especialmente na produção de baúles. Os fios são às vezes esticados por várias dezenas de metros, entrelaçando-se em função da complexidade do design geométrico. Os teares estão montados entre as árvores que foram especialmente plantadas para serem usadas como suportes. Ao redor, os jovens competem entre si em sua destreza ao manusear o fuso. Estes são os baúles. O design é especialmente criado para os baúles. São nossos próprios designs. O tear utilizado só pode tecer tiras de tecido de 10 a 20 centímetros de largura, que serão então montadas. Levamos entre 5 dias e 1 semana para fazer os baúles femininos, porque existem restrições. Por exemplo, quando alguém morre, não trabalhamos. Então, considero que em 1 semana podemos fazer um baúles feminino. Para um baúles masculino, pode levar até 1 mês. MWAP. Um duplo. Olá, Cortana, toque, por favor. Ela voltou. Podemos usá-los ou podem ser lençóis. Podemos usá-los como toalhas de mesa, ou até mesmo cortinas. Mas, ao norte, os cajueiros dominam a paisagem. Ainda mais ao norte, os cajueiros dominam a paisagem. Essas árvores produzem maçãs, no final das quais crescem as nozes de caju. Essas fazendas se espalham por centenas de quilômetros quadrados. A fruta pode ser vermelha ou amarela e tem um sabor muito doce, mas a maçã em si não é comercializada. As pessoas apenas as comem onde estão. Por outro lado, as nozes de caju são colhidas. Primeiro, elas são descascadas. Depois, são rapidamente cozidas. Quando estão cruas, as nozes de caju são venenosas. À medida que nos aproximamos de Corrogo, a grande cidade do norte, há menos estradas asfaltadas, e a poeira vermelha das trilhas cobre tudo que se move. Aqui, no norte do país, estamos no território Senufo, na aldeia de Warongiene, onde a maioria das pessoas são agricultores. As mulheres estão preparando a refeição. A maioria do Senufo é animista. Fora de cada aldeia está a floresta sagrada. O acesso é proibido para qualquer pessoa que não tenha sido iniciada pelos homens sábios. Pode levar muitas semanas para aprender os segredos e as atitudes a serem respeitadas. A aldeia está se preparando para dançar a pantera, a dança do boloi. Apenas músicos iniciados têm permissão para tocar esses instrumentos. Esta introdução tem como objetivo aumentar gradualmente o ritmo e criar uma atmosfera. As crianças se juntam para ensaiar alguns passos de dança que viram em shows anteriores. Você também precisa ser iniciado para usar o traje que imita o manto da pantera e para dançar. Antigamente, era uma dança para funerais, mas hoje é uma dança sagrada que é realizada, igualmente em casamentos, para incentivar a vinda das chuvas e irrigar as colheitas. A palavra boloi significa a dança da pantera. A máscara e o traje são feitos para se parecerem com uma pantera. O ensino da dança, o poro, ocorre na floresta sagrada. Oh, meu Deus!
Uhul! O dançarino mais jovem ainda não completou sua iniciação. Ele está vestindo um traje temporário que se parece mais com o manto de uma pantera negra. Quase não se encontram panteras na região agora. Nós só as vemos em zoológicos. Olá. Para encerrar a cerimônia, algumas das mulheres da aldeia dançam para agradecer aos músicos. Gorogo é a grande cidade do norte e há muitas diferenças em relação ao resto do país, sendo o clima uma delas. Aqui é mais seco e quente. As pessoas também se vestem de maneira diferente daquelas que vivem na capital. Na região Senufo, a maioria das pessoas é muçulmana e há uma grande semelhança cultural com o Mali vizinho. Kolo Coulibaly é um artista bem conhecido na região que trabalha com madeira. Esta é a madeira de Melina. Esta é a madeira de Melina. É semelhante à cinza. Na França, tem as mesmas qualidades que a cinza. As máscaras que ele esculpe estão todas ligadas à cultura e religião Senufo. Este é o calaô. Em Senufo chamamos de... Mas em francês eles dizem calaô. Sempre que você vê esse tipo de estátua do lado de fora da porta de alguém, isso mostra que a pessoa é importante. O calaô é um dos ancestrais fundadores do Senufo e simboliza a fertilidade, mais de 70% da população da região permaneceu ligada aos valores ancestrais do Senufo. Assim, a partir dos 7 anos, um Senufo recebe uma educação iniciática na mata sagrada, onde aprende a arte de viver em sociedade. Isso não impediu que várias religiões ao longo do tempo se unissem às práticas espirituais, em particular o Islã. A grande mesquita de Golgur data apenas de 1974. À medida que nos aproximamos da fronteira com o Mali, ainda encontramos habitações tradicionais feitas de paredes de terra seca e telhados de palha. Atualmente, essa construção foi substituída por paredes de cimento cobertas por telhados de chapa metálica. As cabanas menores são mantidas como armazéns de grãos. A uma curta distância está a cabana do curandeiro. O último morreu há alguns anos e não foi substituído. Um curandeiro de outra aldeia vem de tempos em tempos para invocar as forças do invisível que ainda estão fortemente presentes na vida cotidiana desta região. Todos levam esses rituais muito a sério. No extremo noroeste do país está Odiene, uma das raras cidades pré-coloniais da Costa do Marfim. Esta família pertence ao grupo étnico Dula, famoso por sua cerâmica
Aqui, um homem pode ter até 4 esposas que vivem e trabalham juntas. Essas mulheres fazem potes de diferentes tamanhos para serem usados no cozimento. A argila vem de perto. Todos os dias, cada mulher realiza uma tarefa claramente definida, na qual é especialista. Estou feliz em te contar. Assim que o dia amanhece, um forno é aceso na borda do quintal. Nele, dezenas de peças são assadas, por muitas horas de maneira tradicional. Quando os potes estão prontos, retirá-los é um negócio muito delicado e perigoso. Os potes estão prontos. Retirá-los é um trabalho muito delicado e perigoso. A temperatura externa já está em torno de 40 graus, e o calor torna o trabalho ainda mais extenuante. Este é o trabalho mais exposto. Além disso, nessas condições, é difícil resfriar os potes. A maioria dos potes produzidos será enviada para Abidjan, quase 900 quilômetros ao sul. Um pouco mais adiante, a aldeia Você, que ficou por muito tempo profunda no mato, foi realocada para ficar mais perto da estrada principal, tornando-a mais acessível. Uma das grandes preocupações dessas populações que vivem em áreas remotas é encontrar e obter suprimentos de água, especialmente na estação seca. As mulheres e crianças de Yuli não precisam mais viajar quilômetros para buscar água, pois uma ONG instalou recentemente uma bomba d'água. A maioria das pessoas na aldeia são étnicos Tora, e seus ferreiros são especializados na fabricação de facas e facões. É tudo muito antiquado, mas é muito eficaz. Voltando para o sul ao longo da fronteira guineense, chegamos à terra dos 18 montanhas, perto da cidade do homem. Na região, eles têm muito orgulho de sua cachoeira, mas ela está secando e todos estão desesperados para que a temporada de chuvas comece. E aqui está outro símbolo, o Dente do Homem, um pico rochoso que se eleva a 890 metros acima da cidade. O homem viveu momentos muito dolorosos em sua história, notavelmente as guerras de 1898 entre os Dan e os franceses, que levaram à criação de um posto do exército francês em 1908. O Mercado Central oferece alimentos incomuns para visitantes estrangeiros. Na barraca da Maria Holandesa, você pode comprar diferentes insetos grelhados e lagartas, ou até mesmo remédios médicos como esta pimenta bastante singular. Quando você está com dor de barriga, ou seu estômago está inchado, este é o melhor remédio. As especiarias estão no auge da sua temporada. Cuidado com o bico do pássaro, que pode acender seu paladar se você não estiver familiarizado com ele. As especiarias estão sempre presentes na culinária, por isso são cultivadas ao redor de cada casa. O arroz é um alimento básico que é servido com vários vegetais, como repolho picado, Seguindo mais ao sul da trilha que leva a Bloliu, chegamos a uma aldeia, do grupo étnico Dan, ou Yakuba, como seus membros também são chamados. As mulheres realizam uma dança muito alegre, o telate, que celebra uma colheita abundante de arroz.
Essa dança se chama Temat. Ela nos vem de nossos ancestrais. Vamos para os campos de arroz. Cortamos o arroz, dançamos e celebramos. É uma atmosfera maravilhosa. Após um momento de preparação, a máscara está pronta para a dança. Isso desempenha um papel importante na vida da vila, pois supõe-se que possua muitos poderes. É por isso que sua aparência, mesmo quando é apenas para uma dança, tem um profundo efeito sobre os espectadores e até assusta alguns. A máscara mantém as tradições tradicionais. A máscara coloca ordem na vida de todas essas pessoas. Sem a máscara, não há vida na vila. Porque, se houver uma catástrofe, se houver uma epidemia ou algo sério, é a máscara que deve afastar a má sorte. A máscara é invocada para afastar a má sorte. A música toca muito. Obrigado. No final da dança, as crianças fogem enquanto a máscara passa. No final da dança, as crianças correm enquanto a máscara passa. Muito obrigado. Mesmo. Em poucos anos, a Costa do Marfim se tornou o maior produtor de cacau do mundo. As primeiras árvores foram comercializadas na década de 1960 e agora cobrem vasta área, todo o oeste do país. A árvore de cacau não gosta do sol, por isso é frequentemente cercada por outras árvores como a bananeira ou a árvore de abacate, para lhe dar sombra. A caboce, ou vagem que contém os grãos de cacau, cresce do tronco. No final de abril, começa a pequena temporada de colheita. Mimune, do vizinho Burkina Faso, cuida deste pedaço de terra com seu irmão. Eles semearam as primeiras sementes há alguns anos. Ele usa seu facão tanto para cortar quanto para pegar a vagem. Mimune mal percebe os superbos abacates que estão crescendo ao seu redor. O cultivo de abacate é uma profissão completamente diferente. De qualquer forma, ele não tem tempo. Ele precisa lidar com as vagens que coletou. Primeiro, ele precisa retirar todos os grãos da casca levemente macia e doce. Como aqui está sombreado, vou levá-los para a casa, e por 3 dias vou deixá-los fermentar sob uma lona.
O próximo trabalho é secar os grãos. Isso é feito ao longo da estrada que desce para São Pedro, sob a supervisão de seu irmão mais velho, Hussein, o chefe da pequena cooperativa que eles criaram. O sol está tão quente que todos ficam secos em menos de um dia. Uma grande empresa de comércio compra regularmente a colheita deles. Os sacos serão enviados para a Europa diretamente de São Pedro, a poucas horas daqui. Estamos agora saindo da região de Man e suas 18 montanhas para pegar as pistas, usadas pelos ônibus que atendem não apenas as aldeias mais remotas, mas também as grandes cidades como Abidjan. Na estação seca, ter paciência. Paradas são frequentes e os buracos na estrada podem tornar a viagem irregular. Na estação chuvosa, a situação é bem diferente. Apenas veículos 4x4 conseguem passar onde os caminhões de madeira abriram enormes fendas na lama. Para ir de vila a vila, a maneira mais comum é a pé, ou de bicicleta. Ao lado dessas trilhas, cresce uma fruta que é a base de uma das bebidas mais populares do planeta, a cola. Assim como os grãos de cacau, as nozes de cola estão contidas em uma primeira camada de casca que abriga várias nozes. Uma vez que isso é aberto, uma segunda camada de pele deve ser removida para alcançar a noz de cola. Eles são de cores diferentes e as pessoas aqui os mastigam várias vezes ao dia. Dizem que têm as mesmas propriedades estimulantes que o café. Mais ao sul, chegamos ao Parque Nacional de Tai, que se estende por 4.500 km² e inclui uma das últimas florestas primárias da África, que resistiu à invasão de plantações de cacau e palmeiras para óleo de palma. Os guardas dizem que elefantes, hipopótamos e panteras estão se tornando cada vez mais raros. O parque é uma reserva da biosfera listada pela Unesco e nenhum esforço é poupado, especialmente para salvar os últimos chimpanzés da região. No final de cada dia, os guardas levam regularmente as famílias para observar os chimpanzés construindo seus ninhos, que nunca são feitos duas vezes no mesmo lugar. Dessa forma, no dia seguinte, os guardas podem voltar, observá-los e contá-los, na primeira luz da aurora, quando os animais começam a comer e se mover. A televisão e os circos frequentemente usaram chimpanzés em seus shows e tendem a dar uma falsa impressão desses macacos. Os macacos não estão mais em perigo porque a conscientização das pessoas foi aumentada. O dinheiro das ferramentas conserva. Isso significa que todos percebem que os macacos estão ligados à sobrevivência do parque. Isso também nos organiza. Permite que tenhamos... Isso também nos convém, porque recebemos turistas e eles também trazem coisas para a aldeia. Por vários anos, a Fundação do Chimpanzé Selvagem, uma ONG franco-suíça, tem realizado um trabalho notável pela sobrevivência da espécie em seu habitat natural,
Também promove o ecoturismo responsável, que ajuda os visitantes a se aproximarem dos chimpanzés, gerando assim novos recursos para a vila e seus arredores. Tabu é a primeira aldeia ao sair da trilha vindo do norte. As pessoas aqui falam Dula e Kru. O principal grupo étnico são os Cacatua, que vivem metade na Libéria vizinha e metade na Côte d'Ivoire. As praias têm areia da mesma cor vermelha que a terra do interior e as trilhas. Em sua lagoa, Tabu possui um estaleiro de construção de barcos e um porto de pesca muito ativo. Dependendo das marés, o retorno dos pescadores pode ser bastante emocionante. Na verdade, eles precisam atravessar uma corrente de ondas entre as rochas, antes de finalmente conseguirem descarregar sua captura, nem sempre conseguindo chegar à costa. É aqui que uma multidão de carregadores entra em cena, fazendo o transporte entre os barcos e o cais. Em terra firme, as mulheres assumem o controle das coisas. Elas organizam as vendas, controlam os lances e distribuem os peixes para os escaladores. À medida que seguimos para leste ao longo da costa em direção a Abidjan, chegamos a Grand Beribi, uma cidade abençoada com vastas e belas praias que, no entanto, estão quase desertas. Os portugueses foram os primeiros a chegar a esta costa, antes de serem expulsos pelos ingleses, que, por sua vez, cederam lugar aos franceses. O período colonial chegou ao fim em 1960, com a independência da Costa do Marfim. Os pescadores entram na lagoa para passar uma noite tranquila. Na Baía da Sereia, há um complexo hoteleiro que é muito popular entre os pescadores de alto mar. Os pescadores locais ficam felizes apenas em remar para o mar. Na aldeia de Grand Beribi, várias cabanas são destinadas apenas para defumar peixes. O Lúcio e o capitão são limpos de forma rudimentar antes de serem colocados em tábuas por 8 horas sobre as brasas quentes. Outra forma de preservar o peixe é secá-lo ao sol por 3 dias. Enquanto é regularmente salgado. Os cozinheiros o utilizarão para temperar molhos. Abidjan é a capital econômica não apenas do país, mas também da África Ocidental. A maior parte da população está concentrada em uma área 5 vezes maior que a de Paris. O distrito Marcouri é o centro comercial da cidade. Aqui pode-se encontrar todo tipo de coisas, desde computadores até produtos para o lar. O segundo andar de um edifício sem características marcantes abriga o mercado. A atmosfera é como a de uma aldeia, com os cheiros de especiarias e bananas da terra.
Bananas fritas, chamadas aloco, juntamente com o atieke, são um dos acompanhamentos favoritos dos ivoirenses. Sempre há especiarias, e muitas vezes não são as maiores ou as mais coloridas, que são as mais picantes. As pessoas também comem muitas cebolas servidas, cozidas com arroz. Foi isso que aconteceu. A mestre chocolatier Suzanne Cabanny estabeleceu suas oficinas neste distrito. Embora seja importante, o cacau é um negócio relativamente recente na Costa do Marfim. Uma vez que os grãos são secos, geralmente são enviados crus para a Europa. Suzanne Cabanny transforma-os em chocolate aqui. Para isso, ela primeiro precisa torrar os grãos. Esta é uma operação delicada que deve ser realizada a uma temperatura constante. Em seguida, uma fina casca deve ser removida, preferencialmente à mão, para obter o melhor resultado. De longe, elas parecem grandes grãos de café. Quando os melhores grãos foram selecionados, eles devem ser triturados com uma pedra de moer. O nível de amargor e a crocância por dentro são completamente diferentes de outros chocolates, que são muito mais cremosos. A pasta produzida é então aquecida e a manteiga é adicionada, às vezes açúcar e ocasionalmente outros ingredientes para dar sabor ao chocolate. A preparação é feita em uma mesa de mármore antes que o chocolate seja despejado em moldes. Todos os funcionários de Suzanne são das aldeias de produtores de cacau. Quanto mais os marfinenses se envolvem na produção de chocolate, mais podem se beneficiar do valor agregado deste produto amado. Suzanne é muito ligada ao item que expressa a personalidade da Costa do Marfim. Ela não hesita em revelá-lo em suas receitas, que às vezes são picantes. Sofia e Christian estão cansados do bolo. Eu misturo isso com a manteiga de cacau, apenas para dar um sabor mais picante. E então, eu adiciono algumas fatias de gengibre seco para sustentar seu sabor tipicamente africano. Em 1897, os problemas recorrentes de miséria em Grand Bassam obrigaram as autoridades a transferir o centro administrativo da colônia para Abidjan. Estudos realizados na época promoveram a possibilidade de criar um porto interior, combinando-o com uma linha ferroviária que seguiria para o norte. À medida que se expandia, a capital se espalhou até as muitas lagoas que a cercam hoje, o que exigiu a construção de numerosas pontes. Desde o fim da crise política em 2011, Abidjan tem sido um canteiro de obras contínuo, sublinhando seu status como o coração econômico da África Ocidental. Em 2015, o retorno do Banco Africano de Desenvolvimento, que havia deixado o país mais de 10 anos antes, foi outro sinal importante da recuperação econômica do país. Em toda a lagoa, a vida daqueles que se deslocam a pé é facilitada pelo que aqui chamam de pirogas. Esses serviços de transporte atendem às diferentes partes da capital. Empresários, estudantes, independentemente do tempo. Muitas pessoas viajam todos os dias dessa forma na lagoa. A
Ajame é um dos distritos mais impressionantes. Eu te amo. Ajame é um dos distritos mais impressionantes. No local onde convergem todos os táxis e ônibus da cidade, ele se abre para um vasto mercado ao ar livre. Há tantas pessoas que, às sextas-feiras e sábados, essas ruas podem ficar bloqueadas por horas. Caminhões do mato descarregam cargas de inhame, que, ao contrário da mandioca, tem uma longa durabilidade. Obrigado. Não, diga. Estima-se que 2 milhões de pessoas passem todos os dias pelos cruzamentos de Ajame. Um pouco mais adiante, no mercado de Atikoube, os currais de ovelhas estão prosperando. Durante os festivais muçulmanos, fica ainda mais movimentado. Há uma escassez de criadores no país, e muitos dos animais são importados do Sahel. No distrito de Makori, você pode ver o que os locais chamam de Pequeno Beirute. A comunidade libanesa está de fato presente na Costa do Marfim há várias gerações, e em 2007 instigou a construção desta mesquita, a mais recente da cidade. Do outro lado da lagoa, em relação a Abidjan, a ilha de Boulé tende a ser um refúgio para os habitantes da cidade. Nos fins de semana, após um passeio de barco de 15 minutos, eles podem desfrutar da tranquilidade da praia. Na margem oposta, a vila de pescadores de Jonicro é a perfeição. É administrada pelos protestantes da Casa do Pai. Hoje, há um batizado. A igreja está especialmente movimentada. Apesar do calor, há canto e dança sem parar. Essa energia caracteriza este país multifacetado, que está desfrutando de sua nova vitalidade e já nos convida a voltar para outra visita.